Olá, somos o grupo 2. O nome do nosso projeto chama-se Guime. E nesse projeto está participando eu, Deisiane, está também Beatriz, Fábio e Natália. A gente vai passar por 4 etapas, que é exploração e entendimento, geração e seleção de alternativas, refine e teste e implementação de soluções. Na primeira etapa, a gente vai falar da exploração e entendimento de problemas. Nessa etapa, a gente vai falar de entrevistas, análises similares e questionários. O nosso tema está relacionado ao autismo, que é um transtorno do desenvolvimento do cérebro, na qual a gente vai focar em pessoas que são responsáveis por quem tem essa deficiência. Então, nas entrevistas tradicionais, a gente conseguiu falar com 4 pessoas e a gente conseguiu a gente viu que essas pessoas passam por muitas dificuldades no seu dia a dia, como também para cuidar de lá e também por enfrentar. Conseguiu falar com 4 pessoas, mãe de crianças com 19 anos, com 7 anos, 4. Então, nessas entrevistas, a gente usou uma metodologia e a gente inseriu aqui o link das gravações. A gente decidiu fazer uma pesquisa qualitativa, buscando entender a profundidade das respostas. E aqui está o roteiro das entrevistas com todas as perguntas. Beleza. E aí, depois dessa entrevista que a gente fez, né, que a gente pegou alguns insights, a gente veio para os resultados, né? A gente veio com alguns insights e algumas coisas que a gente tirou a partir disso, dos feedbacks. Trazendo um pouco de estatística, como a gente já mencionou nas outras fases, a gente acabou por descobrir aí, né, que no Brasil a gente tem 78% dos pais que abandonam tanto as mães quanto as crianças com deficiências, né, antes dos 5 anos de vida. E alguns insights também, principalmente vindo aí da Unesc, né, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense, mostra que as mães são muito afetadas pelo estresse em razão do sobrecuidado, né, sobrecarga que ela tem com esse cuidado com as crianças que têm autismo ou qualquer outro tipo de deficiência. E em muitos casos elas chegam a abrir mão da carreira profissional e da vida social. Isso foi algo que a gente viu também com as pessoas que a gente entrevistou, que as 4 mães entrevistadas, elas mencionaram que elas são impossibilitadas de trabalhar por conta do filho, né? Também 3 de 4 mães entrevistadas, elas abdicaram das suas atividades para ela cuidar das crianças ou da criança que elas têm em tempo integral. E 4 de 4 mães entrevistadas, elas sentem que elas perderam a sua identidade pessoal, né? Que elas não são mais um indivíduo e que elas são mais uma extensão da criança que elas cuidam. Depois disso, depois de fazer algumas entrevistas, né, a gente entendeu um pouco mais do que sentia o nosso usuário, a gente veio aí com análises similares, juntamente com uma análise fofa, né? Então a gente analisou o aplicativo do Kids and Jobs, o KUL e o The Autism Helper, que a gente teve alguns insights muito bons, mas a gente acabou vendo alguns desafios, né? Porque esses aplicativos que a gente encontrou, além da dificuldade da língua, eram aplicativos majoritariamente em inglês, né? Tinha pouca disponibilidade de troca de idioma. Os aplicativos também eles não eram focados no responsável, foi quase que nulo os aplicativos que a gente achava que tinha um espaço para o desenvolvimento do responsável como pessoa individual, né? Então todos os aplicativos eles eram muito voltados a você cuidar da criança ou da pessoa com autismo e era muito focado como lidar com uma crise, como que é mais a pessoa com autismo, e esse não era o nosso público-alvo, né? Então, a solução que a gente encontrou, a gente se pautou muito mais nas entrevistas e no questionário de perfil, e a gente se pautou muito mais no usuário, né? A gente centrou muito mais nosso aplicativo no usuário, porque a análise similares ela se mostrou muito útil, mas para a gente entender mais como interface, usabilidade, mas não como um produto bom para o nosso usuário, que foi difícil de achar um aplicativo para o nosso usuário. E aí, Fábio vai trazer um pouquinho de como que foi o nosso questionário de perfil. Uhum. Bom, agora falando um pouco sobre o nosso questionário de perfil, a gente já tinha entendido um pouco sobre o nosso usuário e a gente conseguia saber mais ou menos em termos demográficos até de idade, ou se eram mais mães, se eram pais, mas para não ficar tão enviesado, a gente precisava entender um pouco mais a fundo quem era realmente o nosso usuário. Então é aí que entra o nosso questionário de perfil para a gente tentar descobrir um pouco mais sobre esses usuários e qual a melhor abordagem para os mesmos. Então, essas aqui são algumas das perguntas, e agora eu vou falar alguns dos insights que foram
extremamente importantes para ajudar a gente realmente a tomar uma direção que a gente deveria seguir, que fosse mais segura. Então, a gente conseguiu entender, a gente teve 27 respostas, então, esse questionário ele foi enviado através do Google Forms para as pessoas que eram responsáveis, então, tinham mães e irmãs que cuidavam dessas crianças, dessas pessoas autistas, tios, avós, e aqui são alguns insights, então, 11 de 27 responsáveis disseram que suas rotinas eram cansativas e que não conseguiam se organizar de nenhuma outra maneira. E 15 desses 27 responsáveis disseram que se sentem sobrecarregados. Então, consecutivamente, se eles não conseguem se organizar, eles vão sentir essa sobrecarga. E aí são em tarefas diárias, porque muitos desses pais, como a Beatriz falou, eles abdicam dos seus afazeres, dos seus trabalhos, para dedicar realmente a sua vida para as crianças. Então, como eles estão dedicando a sua vida para as crianças, eles acabam não tendo um tempo para praticar, por exemplo, atividades físicas, que é algo, sabe? Que é algo que foi realmente bastante comum, relatado também no nosso questionário de perfil, que esses pais não conseguiam, esses responsáveis não conseguiam praticar nem atividade física ou ter consulta com psicólogo, né? Quase nenhum deles tinham. Então, os seus filhos tinham, mas eles não tinham. Eles sentiam. Então, é algo também que impacta. Pode passar. É algo que impacta, a gente nota que eles falavam que não tinham esse apoio. Então, os filhos deles tinham esse apoio, mas eles não tinham, sentiam que faltava essas atividades e que eles gostariam de praticar essas atividades. Então, algo que realmente ajudou a gente a entender que a gente tinha que fazer um aplicativo, porque ia conseguir abranger a maior quantidade de usuários, foi o questionário. A gente estava aberto a outras soluções, não só o aplicativo, mas a maioria dos pais, então 19 de 27 responsáveis, isso porque a gente utilizou a escala Likert, então teve 4 também, então acho que mais uns 5 responsáveis falaram que também estavam super abertos à ideia de um aplicativo que pudesse nos auxiliar. Então, foi a que a gente disse, poxa, acho que vale a pena a gente realmente abordar essa ideia e pegar todos os insights que a gente já vem coletando e unir no aplicativo. Tá, então a gente agora chegou na segunda parte, que é a geração e seleção de alternativas. Nessa parte a gente fez um brainstorm, fez também prototipagem e também avaliou 3 personas. A gente criou 3 personas. No brainstorm, a gente focou no público-alvo, quais problemas estão relacionados ao público, quais abas a gente poderia encaixar no aplicativo, quais cores, elementos. Então, a gente fez uma geração de ideias para ver o que a gente poderia usar na nossa interface. Então, o resultado foi que a gente criou uma prototipagem de papel e ela ajudou a ter ideias iniciais mesmo de como a gente poderia encaixar o tema junto com o nosso público, que são pessoas responsáveis por crianças autistas. Então, o nosso desafio foi encontrar a forma de ajudar o público através dos relatos, que foi com as entrevistas, e juntar os problemas citados em uma única plataforma, sem fugir do tema. E a solução foi a gente desenhar e fazer uma releitura como se fosse um diário ou agenda, no intuito do usuário organizar sua rotina. E em seguida, a gente colocou essas telas em um modelo digital para deixar de uma forma mais realista. Outra forma também de ajudar foi a gente criar um fluxograma melhorando as ideias para poder criar um aplicativo mais funcional. Aí a gente colocou aqui o link do fluxograma, então a gente viu que os desafios tivemos muita dificuldade em identificar quais telas são realmente valiosas para o usuário e quais podem estar visíveis sem desenvolvimento completo. A solução foi, após os debates e análises similares, optamos por filtros que promovam a individualidade do responsável, atividades educacionais gratuitas para bem-estar e suporte emocional. Bom, e a partir disso, a gente fez a prototipagem baixa, basicamente só para demarcar onde ia ficar as coisas e, posteriormente, a gente desenvolver melhor. A partir disso também a gente desenvolveu as personas, que a gente desenvolveu 3 personas, que foi a Maria Célia, a Maria de Lourdes e a Silvânia. Maria Célia, de 35 anos, sem ocupação, né, que ela
deixou de trabalhar por causa do filho, que ela mora em Caruaru. Maria de Lourdes, 58 anos, aposentada, que ela cuida do neto, também de Caruaru. E Silvana, de 29 anos, professora, mas atualmente ela não atua na área, porque ela também cuida do filho dela, de Bezerros, Pernambuco. Agora eu vou falar sobre o refine teste de soluções. A partir dos wireframes que a gente utilizou da prototipagem, a gente entra agora no Figma para realmente botar a mão na massa e fazer as telas acontecer para a gente conseguir visualizar e futuramente aplicar no teste de usabilidade. Então, essas são as telas principais, as primeiras telas. Então, realmente está bem MVP, a gente consegue ver que muitos botões estão bem semelhantes, mas a gente acreditou que estava um protótipo apresentável para utilizar. Então, a gente uniu, na verdade, tudo que a gente veio colhendo de resultados e dos dados que a gente vem pesquisando no aplicativo. Então, a gente vai ter seção de notícia para manter esses pais informados, a gente vai ter integração, a gente vai ter um perfil, principalmente a aba de comunidade, que é algo que a maioria dos pais, dos responsáveis citaram que eram essenciais para eles, e essa questão de ter uma comunidade para conseguir ter um acesso a outros pais que passam pelo mesmo. Então, foi um aplicativo bem diverso, com várias funcionalidades bem bacanas, que a gente acredita que realmente seja um mix de tudo que a gente vem estudando e que pode agregar. Então, a partir daí, a gente pega todo esse aplicativo, todas as telas que a gente tem. Então, aqui está o link do protótipo, e a gente vai aplicar agora no teste de usabilidade. A gente utilizou a plataforma Maze, que é uma plataforma bem conhecida para aplicar esses testes, e aí a gente vai colocando as perguntas e as missões para esses usuários cumprir. Essa é a screenshot de como funciona. Então, aqui tem um estilo da pergunta e o aplicativo funcionando. Então, é interativo, tá? O usuário ele consegue clicar e deslizar no aplicativo. A gente vai ver isso mais para frente nos resultados, mas no geral é isso. Então, a gente também colocou um pequeno questionário de satisfação a cada lição para tentar entender o quão fácil, o quão difícil foi cada missão que o usuário precisava cumprir. Claramente, esse questionário de satisfação é mais superficial, porque a gente vai abordar ele mais detalhadamente a seguir. Então, essas são algumas das perguntas que a gente colocou. Então, foram várias, na verdade. Então, a gente perguntava para o usuário tentar achar, por exemplo, onde estava o perfil, onde ele imaginava que estava a aba de cursos, se ele conseguia, enfim, deslizar entre o aplicativo facilmente, o que ele achava das telas. E aqui esse é o questionário de satisfação que você tem anteriormente. É um questionário mais geral, escala tipo Likert, também apenas a gente não usa o número, a gente vai usar os rostinhos para indicar a taxa de sucesso ou de não sucesso. E aqui a gente vai partir agora para alguns resultados iniciais que a gente teve dessa primeira versão do teste de usabilidade. Foram 25 usuários total que responderam à primeira versão do protótipo. Então, a primeira tarefa era encontrar conversas. Então, como a gente consegue ver aqui, a gente vai ter uma média muito longa, porque enquanto uma pessoa tinha 5, 4 segundos, outras tinham 21, 58 segundos, 47. E aí essas pessoas, algumas, as que demoravam, porque ou elas poderiam estar scrollando no aplicativo, explorando, ou elas poderiam estar realmente com essa dificuldade. Então, é algo que a gente leva em consideração, principalmente na questão do questionário de perfil, que alguns usuários eles tiveram dificuldades para entender, para realmente interpretar algumas dessas perguntas. Então, é aí que a gente começa a pensar, tá, talvez realmente não esteja tão intuitivo. Algo que a gente queria realmente focar no minimalismo, não ficou tão minimalista assim, está complicado de entender. Então, essa é a opinião Scale. Então, a Scale, que é basicamente enfim, o quão fácil foi para o usuário realizar ou não a tarefa. A gente tem um resultado satisfatório, sinceramente, da primeira. Então, 16 usuários disseram que foi fácil para eles realizar. A segunda tarefa seria encontrar cursos. Essa aqui, realmente, a gente já vê que tem alguma coisa que a gente precisa trabalhar claramente. Tem um usuário aqui que ele bateu o recorde do tempo, que foi 73 segundos para encontrar o curso. Algo que, novamente, a gente achou que estava autoexplicativo, que a gente conseguia entender, mas a gente vai vendo que a taxa aqui de duração é um pouco maior comparada com a anterior. Tem pessoas de 1 segundo, 3 segundos, mas acaba que a minoria, realmente, a maioria dos usuários, eles vão levar um tempo maior. Então, novamente, essa é a opinião Scale, a gente já vê que não está tão satisfatório, tem algo a ser realmente estudado. Então, taxa de sucesso total, 8 pessoas, então 33% dos usuários conseguiram realizar com facilidade essa tarefa. Bom, a tarefa 3 era para os usuários tentarem encontrar o seu perfil. A gente consegue ver que tem uma mudança drástica na duração do tempo para esses usuários conseguirem encontrar. Enquanto a tarefa anterior a gente tinha 70 segundos, 20, 30 segundos, aqui a gente vai ter uma média de 5 segundos, 3 segundos para a maioria desses usuários. Alguns usuários levaram mais tempo.
A gente também vai levar em consideração isso, mas no geral mostra que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo de forma intuitiva. A opinião Scale mostra que realmente a gente teve uma taxa de sucesso muito satisfatória. 21 usuários responderam que com sucesso conseguiram encontrar, o que é muito positivo, novamente, devido à tarefa anterior, que a gente teve uma taxa de aprovação baixíssima. Boa, depois que a gente analisou a primeira fase, né, a gente fez uma primeira rodada de teste de usabilidade, a gente pegou esses feedbacks dos usuários, a gente fez uma segunda rodada de testes com as mesmas perguntas e na mesma plataforma do Maze, para a gente entender como que estava agora o aplicativo sendo avaliado com as nossas mudanças de protótipo, né, com o nosso refino de protótipo. A gente teve menos respostas dessa vez, porque a gente teve um tempo mais curto, né, levando em consideração que a gente precisou de um tempo para ler as respostas, de um tempo para refinar e de um tempo para rodar a nova rodada de testes. Então, a gente teve aí, em média, de 10 respostas. A gente teve algumas que teve 12, algumas 11, então a média fica mais ou menos aí 10 respostas. Novamente, como eu falei, né, a primeira tarefa foi de encontrar as conversas, a gente tem uma taxa bem melhor aí, então, alguns usuários levando mais tempo, alguns até desistiram dessa missão, mas em torno de 2 segundos aqui, não foi nem chegou a ser 1 segundo, foi super rápido, 4 segundos, 14, então uma taxa considerável boa aí para essa tela. Nossa opinião Scale já está bem melhor também, né, comparado à última vez, a gente teve aí 90% de aprovação dos nossos usuários. Na tarefa de encontrar cursos, ela já teve todo o sucesso direto, não teve nenhum sucesso indireto, que o Maze ele consta sucesso indireto quando você vai para outras abas e volta e aí clica no certo. A gente teve um sucesso direto, né? Então as pessoas entraram no aplicativo, leram a pergunta, acharam o ícone e foi o ícone certo. E também uma taxa de duração bem menor. E nossa opinion scale também aí, entre uma pessoa que achou que foi mais ou menos, né, digamos assim, essa representação, e 5 pessoas, né, 50%, ficaram super contentes com a facilidade dessa tarefa. Na terceira tarefa de encontrar perfil também foi super satisfatória. Ela já vinha sendo satisfatória desde o primeiro teste, a gente não mudou muita coisa nela, a gente fez mais uma mudança de cor, de adaptação de tela, mas por ela já ter vindo mostrando que ela estava sendo uma área boa, né, uma área boa de se encontrar, fácil pelos nossos testes, a gente decidiu manter. E nossa opinion scale também foi alto aí, né? A gente teve 70% de aprovação. Salvo engano, do primeiro teste foi 80%, e nesse foi 70%, mas levando em consideração que a gente teve menos usuários. Pronto, então a gente agora chegou na quarta etapa. Nessa etapa a gente decidiu fazer avaliações heurísticas. Passei o slide. Então, na avaliação heurística, a gente conseguiu falar com 4 especialistas. A gente fez um roteiro baseado nas etapas de Nielsen. Então, as perguntas estão relacionadas à visibilidade do sistema, à consistência e padronização, se as telas estão com sequências e semelhanças iguais, na estética, no design, relacionado às cores, aos elementos, e a gente fez perguntas também relacionadas à prevenção de erros. Nesse caso, a gente viu que não tinha e acabou a gente solucionando e colocando isso mais para frente no aplicativo. A gente, então, colocou o roteiro dessas avaliações dos especialistas e aqui também a gente colocou as entrevistas. Bom, através do roteiro a gente conseguiu desenvolver as entrevistas e com as entrevistas a gente obteve alguns resultados que foram que 1 de 4 especialistas acharam o menu confuso, sem coerência e com o tema da persona. Todos os 4 especialistas acharam que o app ele fornecia um retorno imediato com as interações visuais e fáceis de identificação. 3 de 4 especialistas acharam que o app não oferece correção de erros, como desfazer ação, excluir dados ou alertar campos obrigatórios. E 2 de 4 especialistas acharam o app livre de elementos visuais com cores e tipografias que não atrapalham a experiência do usuário. E através desses resultados, a gente conseguiu desenvolver o questionário de satisfação. Então, como o Nath bem falou, a ideia do nosso questionário de satisfação não é somente entender o que os usuários acharam do nosso aplicativo, mas também utilizar esses dados, esses insights, para construir as futuras melhorias já no momento. Porque acaba que um questionário de satisfação, essas melhorias elas vão vindo com o tempo, mas como o nosso projeto a gente ainda estava trabalhando, a gente já uniu tanto o resultado da avaliação heurística dos profissionais, com o que os usuários que utilizaram o aplicativo, enfim, acharam.
Aí o nosso questionário de satisfação, ele foi feito no Google Forms, então a gente encaminhou para os usuários, então usuários leigos e também os responsáveis, porque é importante ter a opinião dos dois para a gente tentar entender a direção que a gente já está tomando, se está certo ou não, e realmente validar. A gente teve um total de 15 respostas nesse questionário de satisfação, e aqui eu vou falar alguns insights importantes que, enfim, ajudou a gente a mapear e saber a direção novamente, se a gente deveria manter ou alterar. Então, 9 de 15 usuários disseram que conseguiam acessar as tarefas do aplicativo com facilidade. Então, isso ainda a gente estava na primeira versão do aplicativo, na versão anterior, porque a ideia era a gente colocava o teste no Maze, como eu falei anteriormente, aquele teste no Maze de questionário de satisfação era um pouco superficial, não era o oficial ainda, a gente colocava lá, os usuários respondiam, e aí eles respondiam com mais detalhe o que eles acharam do aplicativo. Então, novamente, a maioria dos usuários, 60%, conseguiu responder tranquilamente, enfim, acessar tranquilamente as opções. Já então, 11 de 15 usuários disseram que o design do aplicativo está coeso e que ajuda a encontrar as informações. Então, isso é muito bacana, porque a gente tinha essa preocupação de realmente fazer algo minimalista e que fosse objetivo ao mesmo tempo. Então, ver que os usuários aprovaram é algo realmente muito, muito bacana. 9 de 15 usuários, então mais da metade, disseram que o aplicativo atende suas expectativas. Então, novamente, para a gente, como designers, e o que a gente estava fazendo foi realmente muito satisfatório escutar a opinião dessas pessoas que realmente irão utilizar o aplicativo, que são os usuários, realmente têm potencial, e saber que a gente estava realmente no caminho certo foi algo muito interessante e que a gente acabou mantendo mais para frente em uma próxima versão do aplicativo. Então, 12 a 80% de 15 usuários disseram que recomendariam o aplicativo para outros responsáveis por pessoas autistas, o que realmente é uma taxa de sucesso muito alta, a gente considera. Então, aqui é o protótipo inicial, então eu vou falar um pouco dos insights e refinamento, mas focado mais no protótipo inicial, porque, como eu citei anteriormente, a gente utilizou o mesmo protótipo do Maze. Então, com as telas, como eu falei, a gente tem as funcionalidades de comunidade, de atendimento a psicólogos online, que é algo que, enfim, Beatriz vai falar um pouco mais na frente, mas a gente também decidiu alterar porque a gente achou que era necessário, e também devido à opinião enfim, dos especialistas da avaliação. Então, a gente vai ter comunidade, principais sintomas, a gente vai ter as informações, a gente vai ter a aba de comunidade, a gente vai ter a aba também, não nesse protótipo, mas, enfim, de conversas para esses pais. Então, está um aplicativo bem completo, a gente considera, e aí a gente utilizou essa versão mesmo, então a gente também tem um perfil, tem um menu também que está uma fase super MVP, uma fase bem básica, só para eles realmente conseguirem visualizar o que é que a gente pretende inserir nesse menu, questão de upgrade de plano, de notificações, então não tem falta cor, a gente consegue perceber isso, que falta cor, falta talvez deixar um pouco mais humanizado, principalmente essa questão de perfil, mas a gente vai trabalhar isso mais à frente. Agora, quando a gente colheu os feedbacks, né, como o Fábio bem falou, a gente, a partir das respostas dos especialistas, alguns especialistas comentaram no próprio Figma, né, alguns especialistas responderam o Docs e comentaram no Figma, pontuando o que eles achavam que precisava mudar para melhorar a usabilidade, e também muito do que a gente colheu, teste de usabilidade, as respostas de questionário de satisfação, todos esses dados foram muito úteis para a gente chegar num protótipo final, né, com os pós-feedbacks e a gente melhorar a experiência. Aqui é o nosso protótipo final. A mudança é sutil, mas ela é muito relevante quando você tem um olhar um pouco mais técnico do aplicativo. Então, os especialistas pontuaram muito a questão do contraste aqui nessa parte de atividade recente, que para quem tem baixa visão ou para quem é daltônico poderia estar difícil de entender que aqui tinham dois tipos de atividades, então a gente deu uma escurecida nesse cinza, pesou um pouco mais aqui na primeira tela. Como o Fábio bem falou, essa questão de apoio, né, estava escrito psicólogos disponíveis e a gente mudou para apoio disponível, porque isso abrange um pouco mais a questão de apoio, não necessariamente só da psicologia, mas de outras formas que possam vir, ou de psiquiatras, ou de algumas comunidades, ou palestras, poderiam tudo estar disponível aqui nessa área de apoio, então a gente acaba por abranger mais. A gente pesou um pouco mais a fonte também, então aqui em conversas, né, como a gente pode ver, ela está um pouco mais pesada, principalmente esses textos aqui, clube atípico, mães atípicas, a gente pesou mais, ela estava numa fonte regular, a gente deixou na fonte bold, e aqui nas comunidades também.
A diferença mais gritante que a gente fez, que a gente percebeu como teste de usabilidade, foi a nossa barra de menu navegável. A gente tinha muitos ícones que eram similar. Então, o ícone de curso ele era muito parecido com o ícone de conversa, que era muito parecido com o menu. Isso acabou causando algumas confusões, né, tanto nos usuários como críticas construtivas dos especialistas em relação ao nosso menu de navegação. Então, a gente mudou aí, a gente colocou o símbolo de curso, né? Trocou até o símbolo de comunidade. Antes a gente tinha uma lupinha e aí não estava fazendo muito sentido essa lupa. A gente acabou colocando um símbolo de 2 pessoas para representar uma comunidade e a gente viu que isso foi foi bom de ser feito. Ele trouxe resultados satisfatórios quando a gente analisa a nossa versão 2 do teste de usabilidade, né? Aqui, uma segunda parte da tela, a gente também trabalhou melhor no perfil. A gente tinha um avatar aqui, aí ele talvez não trazia tanta humanização para o usuário. A gente decidiu colocar uma pessoa feita por IA, né, mas é uma pessoa mais parecida com um humano do que um avatar. A gente trabalhou também nessa parte de cores, como o Fábio bem falou, e os especialistas também citaram, faltava cor nesse aplicativo. Essa parte de perfil, ela não tinha muito a nossa marca, né, a marca do nosso projeto. A gente adicionou um pouco do verde, que é visto em muitas outras telas e acaba trazendo uma memória do aplicativo, como bem citou outros especialistas. O menu foi também, além do menu de navegação, o menu fixo, né, essa barra que fica aqui ao lado, foi uma das mudanças mais fortes que a gente teve. Então, na primeira versão, a gente não tinha a nossa logo, a gente não tinha esses ícones aqui que representavam cada uma das abas, e a gente adicionou mais pontos também, como upgrade de plano, notificações, modo noturno e configurações, para deixar o aplicativo melhor. Em relação às telas adicionais, a gente fez uma tela de estamos trabalhando em uma melhor experiência para você, que seria como uma fake door, não é exatamente uma fake door, mas a nomenclatura que mais poderia se aproximar a isso seria uma fake door, de quando o usuário clicava em qualquer uma dessas opções aqui de menu, né? Quando ele clicava em qualquer uma daqui, a gente mostra para ele, a gente mostra para ele, perdi aqui, a gente mostra para o usuário que não tem onde ele clicar, né? Porque a gente não desenvolveu. Então, para o usuário não ficar frustrado, né? Isso é uma das heurísticas de Nielsen, até para não gerar frustração, a gente decidiu dar um feedback imediato, né? Então, o feedback imediato, ele é uma das heurísticas de Nielsen, e a gente decidiu fazer isso para não frustrar o usuário. Além disso, outra heurística que a gente quis aplicar mais na prática no nosso aplicativo foi a prevenção de erros, né? Então, agora quando o usuário clicasse aqui em sair, a gente ia mostrar essa modal para ele, perguntando se era realmente isso que ele queria fazer, né? Se ele deseja sair do aplicativo ou se ele acabou clicando errado e tal, para não correr o problema do usuário clicar ali e sair e ter saído sem querer e depois talvez eventualmente não lembrar a senha e gerar um problema maior. Aqui um pouco do antes e depois das telas para ficar visualmente mais claro das mudanças que a gente fez. Né, um zoom aqui para a gente ver melhor, a gente consegue ver a adição das cores, a centralização do texto, a mudança da pessoa que representa. Aqui também o antes e depois do nosso aplicativo do menu, né? Pode ver que também que a gente mudou a lupinha, né? Como eu falei para vocês, a gente mudou a comunidade aqui. Os ícones não são mais tão similares, também a gente adicionou os ícones aqui. E aqui tá o nosso link do protótipo final, que ele vai estar navegado no nosso outro vídeo, né? A gente vai fazer um protótipo mais navegável. Alguns dos nossos links úteis, as nossas referências. E é isso. A gente termina por aqui. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.